Eu fiquei em dúvida entre escrever nem sempre o que parece óbvio é óbvio na thumbnail e nem sempre o que é óbvio pra um é óbvio pra todos, porque não era óbvio pra mim. O primeiro ponto que precisa ser considerado é que existem alguns termos que cristãos usam que quem não está inserido no meio cristão não entende. É um linguajar próprio, quase que uma cultura própria. Eu fui criada como cristã e eu cresci inserida no meio cristão, e ainda assim isso foi algo que eu demorei anos para entender o significado. Isso foi algo que eu só entendi o que significava após eu ter tido o meu próprio encontro genuíno com Jesus. Até eu ter entregado a minha vida para Jesus, porque na verdade foi isso que aconteceu. Eu entreguei a minha vida para Jesus sem saber de forma consciente que era isso que eu estava fazendo na prática. E então, depois de viver assim por algum tempo, foi que a minha ficha caiu e eu percebi. Então, isso é que é entregar a vida para Jesus. Então, foi isso que eu fiz. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu acredito que esse é o tipo de expressão que quem teve um encontro com Jesus sabe o que ela significa e a usa por isso. Mas também existem muitas pessoas que a usam sem entender de fato o que quer dizer. E como a gente não tem o hábito de parar no meio das conversas para articular, destrinchar o que certos termos cristãos significam, o que faz sentido. Ninguém conversa assim, destrinchando termo a termo. O que acontece é que porque a gente não conversa assim, porque ninguém conversa assim, é que fica confuso. Porque eu posso usar uma expressão significando algo para mim e você pode ouvir essa mesma expressão, ela significando algo completamente diferente para você. E o que acontece daí é que as nossas conversas não se cruzam. Eu tô falando aqui e você ouvindo aqui, ou ao contrário, eu tô falando aqui e você ouvindo aqui. O que quer que seja, a questão é que o tempo inteiro são duas pessoas diferentes tendo duas conversas paralelas enquanto acham que estão falando sobre a mesma coisa. E ainda existe a questão de que essa expressão entregar a vida para Jesus é muito usada em conversas com pessoas não cristãs em uma tentativa informal ou casual de tentar evangelizá-las ou no mínimo de plantar sementes. Só que é difícil uma pessoa que já não tem um relacionamento com Jesus entender algo que, para compreender, é necessário ter um relacionamento com Jesus. Porque essa é uma expressão espiritual que fala sobre questões espirituais. Eu, por exemplo, achava que entregar a vida para Jesus fosse apenas declarar que Jesus era o meu Senhor e Salvador. Tipo, literalmente apenas falar. E depois eu seguir com a sua vida normalmente. Quando, na verdade, essa é uma declaração que precisa ser seguida de ação. Ninguém entrega a sua vida para Jesus de fato, de forma prática, declarando que Jesus é o seu Senhor e Salvador
e então vivendo como bem entende, vivendo de forma que reflete os valores do mundo em vez dos valores de Cristo, do caráter de Cristo. Quando você faz isso, você se limita ao Salvador e anula o Senhor. Foi a minha experiência por um tempo ter me limitado ao Salvador e anulado o Senhor, anulado a parte do Senhor. Foi parte da minha experiência ver inúmeras pessoas à minha volta fazendo o mesmo. Elas acreditavam que Jesus existiu, que Ele era Deus em carne, e elas confessavam isso com a sua própria boca e aí iam à igreja. Às vezes não. Era isso que eu vi o tempo todo. Então era isso que eu associava com entregar sua vida a Jesus. E eu só vou fazer uma pequena tangente agora para mencionar que enquanto algumas pessoas elas parecem, se comportam como cristãs, mas não são de fato cristãs, porque elas não dão frutos, porque elas não elas não mostram uma mudança genuína, seja na vida, nos hábitos, na personalidade. Ainda existe uma segunda leva de pessoas que parece ser essa primeira, mas não é. E essa segunda leva de pessoas, ela apenas dá frutos muito lentamente. Ela se torna mais como Cristo muito lentamente. E eu também demorei para entender isso, para conseguir enxergar isso. Só que agora eu entendo, então eu achei importante fazer essa distinção. A caminhada com Cristo é algo que diferentes pessoas fazem em diferentes ritmos e velocidades. E ok, esse é o fim da tangente. Agora, voltando ao assunto principal. Entregar a sua vida a Deus, a Jesus, envolve ação, porque envolve você seguir os mandamentos dele. E envolve rendição, porque envolve que você deixe, que você se abra para Deus mudar a forma como você pensa sobre tudo, como você vê tudo. Porque enquanto entregar a vida para Jesus é sobre seguir os mandamentos de Deus, não é só sobre isso. Esse é o início. Precisa haver uma mudança de coração também, de caráter. Seguir os mandamentos de Deus por uma questão de autoimportância, porque isso faz com que nós nos sintamos boas pessoas e superiores aos que não o seguem, não nos torna mais como Cristo. Isso nos torna como os fariseus. Entregar sua vida a Jesus envolve ainda comunicação e obediência. É crucial aprender a ouvir a voz de Deus e ter um relacionamento com Ele. Então, comunicação. É necessário aprender a falar com Deus e a conversar com Ele. Nós trazemos as nossas questões diante de Deus, então Ele nos responde. A parte de aprender a discernir e entender a resposta dele, o que ele fala de volta, é fundamental. E Deus
fala de diferentes formas com diferentes pessoas. Então, se você é alguém que ainda não tem a experiência de ouvir a voz de Deus, de saber como ele se comunica com você, o que eu recomendo aqui é pesquisar vários vídeos ou textos, vídeos do YouTube ou blogs, posts, Substack ou o que for, de diferentes pessoas articulando como elas ouvem, como a experiência delas de ouvir a voz de Deus, de distinguir a voz de Deus. Porque aí você vai ter acesso a inúmeras formas de como Deus se comunica. E quando ele se comunicar com você, você não vai estar tão cru, você vai ter algum parâmetro de comparação para conseguir entender. Pedir para Deus te ensinar a ouvir e a reconhecer a voz dele também ajuda. Acredita. Já faz algum tempo que eu aprendi a reconhecer a voz de Deus e ainda assim essa é uma oração que eu faço constantemente. E é necessário obediência, porque depois que Deus começa a revelar para você quais são os planos que Ele tem para sua vida, é necessário que você se submeta a eles. Você se submete aos planos de Deus para você, a vontade dele para sua vida, a vontade dele quanto à sua vida. E você faz o que ele te diz. Você segue as instruções que Deus te dá para tornar esses planos reais. E eu admito que obediência nem sempre é fácil. E não só por uma questão de ego ou de colocar a vontade de Deus acima da sua, que pode ser difícil por si só, mas porque é dolorida. Às vezes existem coisas que você precisa passar por obediência que são doloridas, que machucam, mas ainda assim obediência é muito recompensadora. Ter uma vida com Deus é algo muito recompensador. A presença dele a amizade dele ouvir ele dizer para você que você é dele. A gente não precisa de mais nada na vida. Sentir o peso da mão dele sobre você, sobre a sua vida, é um amor maior que tudo. Arde, que queima, realmente é fogo consumidor, dilacera a gente da melhor forma possível, faz você entender porque você nasceu, faz você entender amor e fúria e lealdade e justiça. Tem um versículo que Davi escreveu que eu acho que articula muito bem como é ter uma vida com Deus, como é entregar sua vida a Deus, porque vai ter momentos agradáveis, mas também vai ter momentos muito difíceis. Só que uma vez que você entrega a sua vida a Ele, que você de fato se rende, você não consegue mais fugir do amor e da presença dele, mesmo quando você quer. E é difícil admitir isso, mas às vezes você quer. Às vezes você não entende a mão de Deus e você fica magoada, mas ele continua lá, paciente, consistente, perseverante, mãos estendidas e peito aberto. O versículo fica em Salmo 139:8 e ele é um dos meus preferidos. Ele diz: se eu subir aos céus,
lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá também estás. Ler isso, entender isso, dói de um jeito bom, não dói? É o meu desejo genuíno que todos possam entender isso. O que Davi escreveu aqui é o meu desejo genuíno que todos possam ter a experiência de conhecer Jesus. Não existe nada melhor do que ter um relacionamento com Jesus. E eu oro para que o Espírito Santo te guie, para que Ele te ajude a entregar sua vida a Deus de novo, constantemente, a viver de forma entregue. Eu oro para que Ele te ajude a ouvir a voz de Deus e a se render a ela, a se render e colocar a sua própria vontade e os seus próprios planos debaixo dela. A minha oração é para que você seja o povo dele e ele seja o teu Deus.